Luís Quintais é um dos autores escolhidos para a rubrica Leituras com Pedro Mexia deste mês. Pedro, é uma antologia que tem este título, A Destruição do Tempo, 3 décadas, uma antologia, edição Assírio Alvim. Porquê é que tu quiseste destacar esta antologia do Luís Quintais? Porque acho que é um dos poetas mais relevantes da geração dele, que é a minha também. Ele publicou um livro chamado A Imprecisa Melancolia em 1995, e daí os 30 anos. E é um poeta que tem um estatuto e um lugar particular na poesia portuguesa da sua geração e na poesia portuguesa em geral, porque é um poeta bastante estimado pelos outros poetas, ou por muitos outros poetas. Teve vários prémios, tem tido crítica atenta, mas ao mesmo tempo parece um pouco periférico às vezes, porque não vive em Lisboa nem no Porto, não aparece nem gosta de aparecer, portanto, tem uma poesia que é uma poesia com um certo pendor meditativo, e é uma poesia do pensamento, de certa medida. Não que seja um poeta hermético, porque não é, mas é um poeta que parte muitas vezes da vida concreta, da vida familiar, por exemplo. Há muitos poemas a partir de episódios familiares, com os pais, com os filhos, com amigos, poemas da vida amorosa, poemas da vida, enfim, cotidiana, mas nunca é isso o que mais interessa no poema. O que mais interessa no poema é sempre a linguagem, a intertextualidade, as referências a outros autores, e é uma poesia, nesse sentido, com um certo grau de exigência. Não é propriamente um daqueles poetas que as pessoas de fora da poesia adiram espontaneamente, mas os poetas em geral têm-no em muito boa consideração. Digo em geral porque não há ninguém quem toda a gente unânime, já houve, mas hoje em dia já não há, e ainda bem, acho eu. Mas é um poeta que gosta muito do Wallace Stevens, o poeta americano, e que, para quem no fundo a imaginação, isto é, a invenção é o lugar onde as coisas realmente acontecem. Quer dizer, elas acontecem no mundo também, mas nos poemas e é numa linguagem bastante depurada e às vezes extensa, que acontecem as coisas, em que as memórias ganham sentido, em que o passado é resgatado, em que mesmo o sentido melancólico e lamentoso, há uma maneira qualquer de lidarmos com ele, quanto mais não seja manifestando-o. E portanto é um poeta daqueles que merece a insistência para as pessoas que não estão habituadas a este tipo de poesia, que de facto não é a poesia mais comum na geração dele, mas é um poeta que tem imensas afinidades com a poesia anglo-saxónica contemporânea, particularmente dos poetas modernistas, e tem uma concepção, se quiseres, tem uma concepção séria da poesia. Não? A poesia não é, nunca é, na verdade. Há muito pouca gente para quem a poesia seja lúdica ou um entretenimento, mas no caso do Luís Quintais é muito notório que para ele estão aqui as questões essenciais que se jogam na nossa existência, estão não porque os poemas resolvam alguma coisa ou façam alguma coisa acontecer, mas porque nos poemas, isto é, na linguagem, nós podemos de alguma maneira interrogar-nos em público acerca das questões que são realmente, e há muitas questões aqui em que as pessoas perceberão que não são poemas sobre a poesia, embora ocasionalmente isso apareça, mas são poemas sobre a experiência, mas, como ele diz, uma experiência num determinado ambiente. E o ambiente é o ambiente histórico, é o ambiente em que se escreveu o poema, é o ambiente familiar, é o estado de espírito, é tudo isso. E, portanto, é um poeta que eu sigo, li os livros todos dele, ele tem uma produção bastante vasta, felizmente pude escrever sobre quase todos, e pronto, esta é uma antologia de 3 décadas, e embora ele tenha a poesia completa, para quem não conhece um determinado poeta, é uma boa forma de aproximação. Uma boa forma é começar por ler uma antologia e depois
ler os poemas completos se ficar conquistado. O livro tem também um pós-fácio da Tatiana Faia e pronto, é este livro, A Destruição do Tempo.